Olá, pessoal. Muito boa noite. Prazer muito grande estar com vocês aqui. A gente vai começar nosso curso de Física Básica para o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Já falo do Corpo de Bombeiros porque acredito muito na aprovação de vocês, no esforço que vocês estão fazendo, e a gente vai começar hoje com uma introdução ao estudo ao movimento, os conceitos fundamentais. O objetivo é a gente recuperar aquele déficit de conteúdo que a maioria de vocês já declararam que tem, e que precisam melhorar para poder resolver as questões de física em nível de prova, tá? Então, a ideia é começar hoje com a introdução ao estudo ao movimento e, nas duas aulas seguintes, nós vamos fazer movimento uniforme e uniformemente variado. Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção nos conceitos que a gente vai ter aqui, vai entregar para vocês hoje, porque esses conceitos serão os fundamentos que nós vamos utilizar para poder estudar o movimento dos corpos, e aí a gente vai classificar na mecânica esses movimentos de diversas maneiras. A gente vai ter o movimento uniforme, a gente vai ter o movimento uniformemente variado, a gente vai ter o movimento oblíquo, né, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, movimento circular e por aí vai, tá? Então, para poder entender todos esses movimentos, antes a gente precisa entender esses conceitos básicos, ou pelo menos relembrar, para que vocês possam ter sucesso no restante do estudo, tá bom? Então, muito bem, vamos seguir adiante. Tá aí, então, olha só. Na introdução ao estudo ao movimento, a gente vai estudar essas questõezinhas que estão aí, ó. A gente vai ver o conceito de referencial, ponto material, corpo extenso, repouso e movimento, trajetória, espaço ou posição escalar, variação do espaço, distância percorrida, instante de tempo e intervalo de tempo, velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea, né? Aceleração escalar média instantânea, e aí a gente vai propor para vocês os exercícios que são mais comuns, né? Tanto exercícios para vocês melhorarem a performance aí com relação a esses conceitos, como exercícios também desses assuntos que, apesar de básicos, às vezes também são cobrados em concursos, tá bom? Então, a ideia vai ser sempre essa. Muito bem. Bom, a ciência que a gente estuda, que é a física, e as demais ciências como um todo, se preocupa muito, muito, muito em estudar como determinados eventos evoluem no tempo e no espaço. Então, por exemplo, a gente quer estudar o movimento dos corpos para a gente poder fazer previsões. Por exemplo, um voo saindo de Brasília com destino a Natal, por exemplo, ao Nordeste, algum daqueles estados que a gente está doido para viajar depois da aprovação, né, Yasmin? Eu quero saber, saindo daqui tal hora, e o avião com determinada velocidade, quanto tempo eu vou gastar para chegar ao meu destino, que hora que eu chego, qual é o melhor horário para eu chegar. Então, ao estudar o movimento dos corpos, a gente quer fazer isso com o objetivo de fazer previsões. E a gente faz essas previsões com o auxílio da matemática, tá? Então, dentro da cinemática, a gente estuda os movimentos dos corpos com o objetivo de fazer previsões. E essas previsões, elas são feitas com o auxílio de ferramentas matemáticas, que são as funções e os gráficos. Nesse primeiro momento, a gente não vai falar tanto de equações, de funções, de gráficos, a gente vai simplesmente falar mais um pouquinho dos conceitos fundamentais e vamos falar de um conceito básico do movimento, que é o de velocidade escalar média, tá? Então, o objetivo da gente aqui é estudar o movimento dos corpos para poder fazer previsões, e essas previsões a gente pode fazer por meio, né, do estudo do movimento, tá? E utilizando as ferramentas matemáticas, que são as equações e os gráficos, tá? Um dos principais conceitos que a gente tem dentro do estudo dos movimentos é o conceito de referencial, tá? Tudo dentro da cinemática, que é essa parte inicial que a gente está estudando, depende de um referencial. O próprio fato do corpo estar em repouso ou estar em movimento depende do referencial que você está adotando. O mesmo corpo, ele pode estar em movimento com respeito a um referencial, mas pode estar em repouso com respeito a outro referencial, tá? Então, a ideia é de que
o conceito de referencial é um dos conceitos fundamentais mais importantes do movimento. Por quê? Porque o próprio conceito de movimento e de repouso depende de um referencial que seja estabelecido, né? Aí um exemplo clássico disso é você dentro de um ônibus, com outra pessoa sentada do seu lado, né? Você, em relação à pessoa que está sentada do seu lado, você está em repouso, mas você está em movimento com relação a uma pessoa que está fora do ônibus, na parada de ônibus, quando você passa em frente dela. Você, dentro de um ônibus, pode estar em repouso em relação a um carro que está à mesma velocidade que o ônibus do seu lado, mas você pode estar em movimento com relação a um carro que se movimenta no sentido oposto. Então, veja, que o próprio conceito de movimento e de repouso, ele depende de um referencial que você adota. Nos exercícios que a gente vai resolver, mesmo que às vezes a gente não pare para dizer, considere que o movimento é com respeito a dado referencial. Quando o problema não falar isso, a gente vai entender que nós estamos estudando o movimento de um corpo, de um móvel, de um ponto material, de um corpo extenso, seja lá o que for, sempre com respeito a um referencial fixo ou em movimento retilíneo uniforme, né? Vamos dizer assim, normalmente com um referencial fixo, tá joia? Então, o conceito de referencial se reveste de grande importância, por quê? Porque quase todas as variáveis cinemáticas, veja aí como é que eu escrevi o texto, praticamente quase todas as variáveis cinemáticas, com exceção do tempo, que estão relacionadas com o movimento dos corpos, dependem de um referencial, tá vendo só? Apenas o tempo não, tá? Apenas o tempo não. O tempo para a gente, na mecânica clássica, que é essa que a gente estuda, a mecânica newtoniana, né, desenvolvida por Isaac Newton, essa mecânica toda que nós estudamos, que é aí a mecânica do século XV, do século XVI e por aí vai, ela todinha considera o espaço, o tempo como absoluto, tempo não relativo na cinemática, na mecânica clássica, né? Então, um determinado evento, por exemplo, se você estiver dentro de um ônibus e medir o tempo que leva para, vamos lá, um objeto fora do carro, né? Você está observando lá um pé de jaca, por exemplo. Está olhando, passando no ônibus, e você está vendo um pé de jaca e você vê, de repente, a jaca caindo. O tempo que você, dentro do ônibus, vai medir para a queda da jaca é o mesmo tempo que uma pessoa que estiver na parada de ônibus observando o mesmo evento vai medir. Então, o tempo é o mesmo, o tempo medido para um determinado evento é o mesmo para todos os referenciais dentro da mecânica clássica, dentro da mecânica newtoniana, tá bom? Agora, as outras variáveis cinemáticas, como o próprio fato do movimento e do repouso, o próprio fato de ter uma trajetória, de ter uma posição, de ter uma velocidade, de ter uma aceleração, essas coisas todas são medidas e definidas com respeito a um dado referencial. Então, é por isso que eu considero que o conceito de referencial é um dos mais importantes que a gente tem na cinemática, tá? Do ponto de vista técnico, referencial é um conceito matemático, tá? Pois está relacionado com um sistema de eixos coordenados a partir do qual são medidas a posição de um corpo ou de um determinado evento, tá bom? A gente pode entender basicamente o referencial como o lugar a partir do qual você vai medir um determinado evento, tá bom? Então, mas ele tem um conceito matemático. Olha para a figurinha aqui embaixo, tá vendo? Ó, esse cidadão que está aqui, ele está, por exemplo, olhando essa lâmpada que aqui está. Essa lâmpada, ela tem uma distância, se você for medir, em relação a esse ponto fixo aqui no chão. Ó. Você tem os eixos coordenados no espaço tridimensional, x, y e z. E se eu quiser medir a posição desse lustre que aqui está em relação a esse ponto zero desse sistema de eixos coordenados,
Então, eu vou medir uma distância daqui para cá. Agora, já em relação a ele mesmo, aos olhos dele, a distância vai ser essa daqui. Então, depende do referencial que você adota, tá bom? A posição que um corpo tem vai depender do referencial que você adota, tá joia? Bom, o conceito de ponto material e corpo extenso, partícula, né? O que acontece? Os corpos que a gente vai estudar o movimento, ele pode ser uma partícula ou pode ser um corpo extenso. O que é uma partícula? Uma partícula é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao fenômeno que você está estudando, tá? Então, por exemplo, você vai tomar um voo aqui, ó, desse pontinho aqui, no famoso Estreito de Bering aqui, e o seu avião vai se deslocando por essa trajetória, que é essa linha geométrica representada aqui, até a Patagônia, lá no sul, né, da América do Sul, tá lá, ó. Então, ele veio se deslocando. Essa distância aqui, ela é muito grande quando comparado com as dimensões do avião. Então, o avião, nesse movimento que você está estudando, nessa trajetória lá do Estreito de Bering para a Patagônia, você pode considerar o avião apenas como um pontinho se deslocando ao longo dessa trajetória. Por quê, Amanda? Porque em relação ao tamanho da trajetória, as dimensões, o avião, ele tem dimensões que podem ser desprezadas, tá joia? Então, nesse sentido, você pode considerar o avião como um ponto material. Mas observe o avião aqui na figura ao lado, o avião não, os 4 aviões. Nessa situação aqui, em que os aviões estão ali nos fingers, né, para poder embarcar ou desembarcar passageiros, eles não podem ser considerados pontos materiais. Você já imaginou se ele considerar, vamos lá, o piloto vai considerar o avião dele como sendo um ponto material, ele vai esbarrar nos aviões que estão ao lado todos. Da mesma maneira que ele não pode ser considerado um ponto material quando ele está ali, pousado, no aeroporto, nos fingers, né, para poder desembarcar e embarcar passageiros, você, quando está manobrando o seu carro na garagem da sua casa, não pode considerar o seu carro como um ponto material. Porque se você considerar o seu carro como um ponto material quando você está manobrando ele na garagem, você vai bater ele de todos os lados. Né? Por quê? Porque o carro, com relação às dimensões da sua garagem, né? As dimensões do carro em relação às dimensões da sua garagem não podem ser desprezadas. Já quando você viaja de carro do plano piloto até Taguatinga, do plano piloto até Ceilândia, do plano piloto até Planaltina, ou para qualquer outro lugar, o seu carro pode ser considerado como um ponto que se desloca ao longo da trajetória, ao longo da BR. Por quê? Porque as dimensões do carro, quando comparadas com as dimensões da rodovia onde você se movimenta, essas dimensões do carro podem ser consideradas desprezíveis. Se alguém quiser me interromper para fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha que eu dou a oportunidade, tá bom? Então, é bem tranquilo você perceber mais uma vez que o conceito de referencial está presente em praticamente tudo o que a gente vai definir aqui dentro da cinemática. Até se o corpo que está se movimentando é um ponto material ou um corpo extenso, isso vai depender do referencial que você está adotando, ou do tipo de movimento que você está estudando. Vocês entendem o que eu estou falando? Jóia, tá bom? Então vamos seguir aqui. Por favor, Amanda, pode perguntar? Professor, o senhor poderia repetir de novo o conceito anterior de ponto material e corpo extenso? Acho que não ficou muito claro para mim. Então vamos lá, olha só. Nós chamamos de ponto material ou uma partícula o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas quando comparada com as dimensões envolvidas no contexto do que está sendo estudado. Aí o exemplo que eu dei é desse mapa aí do lado direito, olha só. Em uma viagem aqui do Estreito de Bering, lá no hemisfério norte, descendo por essa trajetória até chegar aqui no hemisfério sul, no extremo sul do hemisfério sul,
o avião pode ser considerado um ponto material. Ele tem dimensões? Tem. Mas quando comparado essa distância, olha, só para você ver na escala aqui, está dizendo que a distância entre A e B é de 5 quilômetros. A e B, isso aqui vai dar muito mais do que 5.000 quilômetros. Falei 5 quilômetros, né? Vai dar muito mais do que 5.000 quilômetros. Aí eu pergunto para você, o que é o tamanho de um avião perto de 5.000 quilômetros? É desprezível, concorda comigo? Então, nesse sentido, é que a gente pode considerar o avião, ao estudar o movimento do avião, desse ponto a esse, a gente pode considerar o avião como sendo apenas um pontinho que se desloca ao longo dessa trajetória. Mas o mesmo avião, quando ele pousa no aeroporto para desembarcar os seus passageiros, o mesmo avião, na hora em que ele está taxiando para poder, né, chegar na posição exata do finger para poder desembarcar os seus passageiros, o piloto tem que ter cuidado para não esbarrar em outras aeronaves. Por quê? Porque no aeroporto, enquanto ele está taxiando com outras aeronaves próximas, ele tem que considerar o avião como um corpo que tem dimensões. Porque se ele pensar que seu avião não tem dimensões, ele vai esbarrar nos outros aviões que estão do lado. Então, veja que o conceito de ponto material e corpo extenso também depende do referencial. Então, quando eu estudo o movimento do avião na viagem que ele está fazendo aí no mapa ao lado, ele é só um ponto material. Mas quando eu estudo o movimento dele para poder acoplar ao finger, para desembarcar seus passageiros, aí eu tenho que considerá-lo como um corpo extenso. Tá bom? Vamos lá. Entendido, professor. Muito obrigada. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. O conceito de repouso e movimento. Um corpo está em movimento quando as suas coordenadas de posição variam com respeito ao tempo em relação a um dado referencial. Quando que um corpo está em movimento? Um corpo está em movimento quando as suas coordenadas de posição estão mudando em relação ao tempo. Por exemplo, você sai no seu carro em viagem para o Nordeste. Você sai do quilômetro zero da BR-020, que fica aqui, eu estou usando como referência a BR-020, porque eu moro aqui na roça, em Sobradinho, e o caminho para cá, de quem vem do plano, é passar pelo Colorado. O Colorado é onde fica o quilômetro zero da BR-020, que começa aqui e termina lá no Ceará, acho que para a cidade de Sobral, por ali assim, tá? Então, se eu 1h da tarde, mandar uma mensagem para a Amanda e perguntar, Amanda, onde você está agora? Aí a Amanda diz assim, eu estou no quilômetro zero da BR-020. E vamos supor que 2 horas depois eu mando outra mensagem para ela, ela diz assim, eu estou no quilômetro 80 da BR-020. Opa, a sua posição mudou. Antes era o quilômetro zero e agora é o quilômetro 80. Então, agora você está em movimento, porque em relação ao referencial quilômetro zero da BR-020, você está em movimento, a sua posição variou. Então, a gente diz que um corpo está em movimento quando as suas coordenadas de posição, ou pelo menos, vamos dizer assim, o espaço, né, ou a posição escalar, ela varia com relação ao tempo. Aí você está em movimento. Quando que você está em repouso? Quando, mesmo o tempo passando, você está no mesmo lugar em um dado referencial. Beleza? Agora, pasmem. O mesmo corpo, só fazer o bichinho assustadinho aí, olha ele aparecendo aí, estou com a boquinha assustada. Escuta só, o mesmo corpo pode estar em movimento em um dado referencial, mas pode estar em repouso em relação a outro. Olha só que coisa bizarra. Está vendo tanto que é importante o conceito de referencial? Esse exemplozinho que eu dei aqui do lado para vocês, dessa fotografia, olha só. Nós temos 3 aviões. 2 desses aviões estão usando o avião da frente para se reabastecerem de combustível em pleno voo. Já viram uma operação dessa daí? Pelo menos nos filmes ou na TV, em algum lugar? Isso, a Yasmin já viu. Tá vendo só?
Esses 3 aviões, enquanto eles estão reabastecendo, eles estão praticamente em repouso, um em relação ao outro. Porque se ele tiver movimento relativo em relação ao outro, ele não consegue abastecer. Ele não consegue. Então, para que eles consigam se reabastecer em pleno voo, a velocidade relativa entre eles tem que ser 0. Significa que um em relação ao outro está em repouso, mas em relação a um ponto fixo na Terra, ambos estão em movimento. Então, o conceito de movimento e repouso também é um conceito relativo. Por quê? Porque depende do referencial que você está utilizando. Percebem isso? Tudo claro? Posso seguir adiante? Joia. E o que é trajetória? Ora, trajetória, pessoal, é a linha geométrica descrita por um corpo durante o seu movimento. Quando você está se movimentando, ou quando um corpo está se movimentando, o que acontece? Em cada instante, ele vai ocupar um ponto na sua trajetória. Quando ele está se movimentando, em cada instante, ele vai ocupar uma posição ao longo de sua trajetória. Então, por exemplo, se eu disser que no instante de tempo t igual a 0, o corpo está nesse pontinho aqui, e depois, à medida que o tempo vai passando, ele vai ocupando posições diferentes. Se você juntar todos os pontinhos que representam a posição desse corpo em cada instante, você vai formar uma linha geométrica que recebe o nome de, exatamente isso que a Yasmin falou, trajetória. Tá? Então, a trajetória nada mais é do que o conjunto dos sucessivos pontos ou das sucessivas posições ocupadas por um corpo em movimento ao longo do tempo. Simples assim, ok? Então, é a linha geométrica descrita por um corpo durante o seu movimento. É o conjunto de todas as posições sucessivas de um corpo durante um determinado intervalo de tempo em relação, vamos chamar Houston, olha só, em relação a um dado referencial. Em relação a um dado referencial. Vocês vão dormir essa noite pensando em referencial o tempo todo, porque o conceito de referencial é um dos mais importantes da matemática e é essencial para a gente começar a estudar o movimento dos corpos, tá? Então, resumindo, a trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Joia? Vamos seguir adiante. Segue, professor. Vamos seguir aqui, olha só. Bom, conceito de espaço ou posição escalar. Queria que vocês prestassem bastante atenção, que quando eu falo espaço, você pensa no espaço sideral, o espaço cósmico. Não, o espaço que eu estou falando é o espaço geométrico, é o lugar, é o ponto onde o corpo está em um dado referencial, em um dado instante de tempo, tá? Então, o espaço ou posição escalar é a coordenada, seja ela positiva ou negativa, que permite localizar um corpo em uma dada trajetória conhecida. Na prática, podemos relacionar a posição escalar de um corpo ao marco quilométrico de uma trajetória. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Pessoal, todo mundo aqui já viajou de carro, sim ou não? Todo mundo aqui já viajou de carro. Então, todo mundo vai entender o que eu vou falar aqui. Você já ficou viajando de carro e aquela viagem já está longa, está monótona, e você fica procurando aquelas placas na beira da pista que indica em que quilômetro você está? Alguém já fez essa bobagem ou só eu? A Yasmin já fez, a Luísa já fez, só a Amanda que não fez ainda. Já fez, Amanda? A Amanda já fez também, tá vendo? Então a gente fica olhando a plaquinha, quilômetro tal, quilômetro tal, quilômetro tal, a viagem está monótona, está ruim, está tarde, quero chegar logo, não é verdade? Ainda mais se a gente parou na estrada, naquele posto de combustível e comeu aquela coxinha que estava cheia de abelha voando em volta, para não dizer outro tipo de inseto, né? E a gente já está passando mal e querendo chegar logo no destino da gente, e aí a gente fica olhando essas plaquinhas que estão na beira da estrada, olha só, quilômetro 5,
O que ele quer dizer para a gente quando a gente diz o quilômetro 5? Que você está, quando passa por essa placa, no quilômetro 5 dessa BR aí que está escrito, não é uma BR, está escrito ERS 115. Você está no quilômetro 5. Vamos supor que essa rodovia que recebe o nome de ERS 115, que ela tem a extensão de 2.000 quilômetros. Você está no quilômetro 5. E que o lugar que você quer chegar é no quilômetro 1.500. Olha só a distância ainda que você tem que andar. Você está no quilômetro 5 e quer chegar no quilômetro 1.500. Falta 1.495 quilômetros para você chegar ao local. Então, quando eu digo que estou no quilômetro 5, eu estou dizendo que estou na posição escalar igual a 5 quilômetros dessa rodovia ER-115, ERS-115, tá? E aí, pessoal, tem um desenho aqui, ó, que é de uma trajetória curva, tá vendo só aqui, ó, tô mostrando para vocês. Aqui a gente tem nesse ponto, meus amiguinhos, nós temos nesse ponto aqui, olha só, o quilômetro 0, que é a origem dos espaços, tá? A gente dá um nome para isso aí de origem. Dá o nome de quê, professor? Origem. Professor, escreve para mim, por favor. Isso aqui é a origem. Origem dos espaços. Bom, mais uma linha tem dois sentidos, né? Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro, né? Isso aqui pode ser a trajetória, que é uma trajetória que é curva, né? Pode ser um arco de uma circunferência. Essa setinha aqui, ela indica o sentido positivo do movimento. O que significa o sentido positivo do movimento? É o sentido em que as posições aumentam. É o sentido em que as posições aumentam com o tempo. Ao passar do tempo, se você estiver se movimentando no sentido positivo, em um dado momento você está a 1 metro, depois 2 metros, depois 3 metros, 4 metros, tudo isso no sentido positivo, tá? Se você for no sentido oposto ao positivo, ei, você, aí você vai ter, então, as posições negativas. Então, menos 1 metro, menos 2 metros. Repare que à medida que você se afasta no sentido contrário, as posições vão diminuindo. Agora tem um detalhe, né? Amanda, você já viu, quando você viaja, você já viu alguma placa com um sinal negativo assim, menos 5 quilômetros? Nunca vi. Nunca viu. Yasmin, você já viu? Também não. Luísa, você já viu? Também não. Tenho certeza que nenhum de vocês viu isso. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Então, como é que eu sei se eu estou no sentido positivo ou se eu estou no sentido negativo? Só tem um jeito, Amanda. Se você, em um dado momento, viu o quilômetro 5 e depois de um intervalo de tempo você viu o quilômetro 6, você está indo no sentido positivo. Porque está aumentando, 5, 6, 7 e por aí vai. Agora, se tu viu o quilômetro 5 e depois de um intervalo de tempo você viu o quilômetro 3, então você está voltando. E voltar é ir no sentido negativo, entendeu? É o sentido em que as posições diminuem. Só que nas equações e nas funções não tem como a gente trabalhar assim. Eu preciso de ter algo do ponto de vista matemático que indique o sentido que é positivo e negativo. E aí nós representamos isso por um sinal positivo ou por um sinal negativo. Tudo bem? Sem problema? Jóia. Vamos seguir adiante, então. Então, olha só. Conceito de variação de espaço. Aqui eu preciso de um pouquinho de atenção de vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive um cuidado muito grande de tentar simplificar os conceitos para vocês aqui nesses slides que eu estou colocando para vocês, para não confundir. Mas há uma coisa que a gente precisa entender. O que é variação de espaço, tá?
Variação do espaço ou deslocamento escalar. Professor, pode sublinhar? Posso. Variação do espaço ou deslocamento escalar, que nós representamos por essa letrinha aí, ó, por esse delta S, tá? Esse triângulozinho é o delta. Delta S significa variação de espaço, S de space, né? Do inglês, né? Professor, não é com E, então, não, é com S, tá? Space, sobre uma trajetória orientada, como sendo a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. E isso aí todo mundo conhece, tenho certeza que todo mundo lembra disso. Delta S é o espaço final menos o espaço inicial, tá joia? Então, aqui, por exemplo, ó, qual é a posição inicial dele? Olha, a posição inicial dele nessa trajetória que a gente está vendo aí, amiguinhos, esse daqui é a posição inicial. E a posição final dele é aqui. Ué, professor, mas ele foi e voltou. É verdade. Ele foi e voltou, mas a definição de deslocamento escalar ou variação do espaço não diz nada do que aconteceu entre a posição final e a posição inicial, porque ele só pega o valor da posição final e tira a posição inicial. Então, você não sabe tanto que ele andou de verdade. Porque se você pegar ali, olha só, qual é a posição inicial dele aqui? Exatamente isso aí, ó. Esse aqui é o S inicial e esse aqui é o S final. Então, se você for fazer o delta S para calcular a variação do espaço ou deslocamento escalar, a posição final é 0. Tá vendo? E a posição inicial é 10. Então, final menos 10 dá um deslocamento escalar negativo. Ele deslocou menos 10 quilômetros em relação à posição inicial dele. E o tanto que ele andou? Não sei. Não sei. Pelo deslocamento, não. Agora, pela distância percorrida, aí eu sei dizer. Tá? Então, existe uma diferença entre variação do espaço ou deslocamento escalar e o que a gente chama de distância percorrida. A distância que efetivamente esse cara percorreu foi quanto? De 10 ele foi para 70. Aí você pega 70 menos 10, 60. Aí de 70 ele voltou para 0, ele andou mais 70. 70 mais 60, 130. Então, a distância que ele percorreu foi de 130 quilômetros, mas o deslocamento dele foi de menos 10, indicando que ele andou no sentido negativo 10 quilômetros para se deslocar de sua posição inicial. Vocês entenderam a diferença entre distância percorrida, variação do espaço ou deslocamento escalar? Isso que a gente viu aqui é o deslocamento escalar. E o que é a distância percorrida? Olha aí. A distância percorrida sobre uma trajetória orientada é o somatório dos módulos de todas as variações de espaços ocorridas no intervalo de tempo. Eu tenho que corrigir isso aqui, perdão, tá? Considerado, independentemente do sentido do movimento. Ó, então, o que a gente está chamando de distância percorrida, essa letrinha aqui que parece uma aranha, ela indica somatório. É o que ele andou na ida, em módulo, sem o sinal, mais o que ele anda na volta. Então, ó, na ida ele andou 60, tá aqui, e na volta ele andou 70. 60 mais 70, 130, tá? Então, percebam que deslocamento é diferente, já vai. De distância percorrida. Pode falar, Amanda. Professor, o que significa módulo? O módulo é um número sem o sinal.
Então, por exemplo, menos 10. Qual é o módulo de menos 10? É só o 10. Tá bom? É só isso. Então, vamos lá. Conceito de instante de tempo e de intervalo de tempo. Instante de tempo em uma escala temporal é o número real dessa escala capaz de situar um determinado evento do tempo. O conceito é tão de, né? É mais fácil a gente saber. Instante de tempo é um momento, né, em que ocorre determinada coisa. A maçã caiu de uma árvore. Quando que a maçã caiu da árvore? Às 10 horas, 30 minutos e 25 segundos do dia 31 de janeiro de 2025, né? No caso aqui é maio, né? De maio de 2025. Então, é a maneira que eu tenho de situar um acontecimento ou um evento no tempo. Eu identifico esse acontecimento no tempo por meio do instante de tempo. O evento aconteceu em determinado instante. O carro saiu da garagem para ir ao trabalho às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã foi o instante em que ele saiu e começou o seu movimento, ok? Então, isso é um instante de tempo. Saiu às 10 horas da manhã, instante de tempo em que ele saiu 10 horas da manhã. 11 horas da manhã chegou ao trabalho. 11 horas da manhã é um instante de tempo que ele chegou. O que é o intervalo de tempo? É a diferença entre o instante de tempo final menos o tempo inicial. Então, se ele chegou às 11 e saiu às 10, ele se movimentou durante um intervalo de tempo de 1 hora. É o instante final, menos o instante inicial, está aqui embaixo. O ΔT é o que a gente chama, então, de intervalo de tempo, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de intervalo de tempo. Simples assim. No Sistema Internacional de Unidades, nós vamos medir o tempo em segundos, tá ok? Aí eu fiz aqui só um detalhezinho, porque às vezes a gente precisa dessas transformações, tá? Então, a duração de um dia é de 24 horas, tá? Um dia é o intervalo de tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, tá? 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 1 hora tem 3.600 segundos. E um dia tem 86.400 segundos. Professor, preciso decorar isso? Não é fácil. Você vai multiplicando os números que você chegam a esses resultados, tá bom? Muito bem, vamos seguir adiante. Agora chegamos a uma coisa bastante importante, que é o que a gente chama de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Define-se a velocidade escalar média, olha lá, ele vai dizer aí para a gente, define-se a velocidade escalar média como a grandeza física que indica a rapidez com que um movimento acontece. É a rapidez, isso aqui é muito importante, gente, é muito importante. Como sendo a grandeza física que mede a rapidez com que um dado movimento acontece. Por enquanto, a gente não está falando se o corpo se movimenta com velocidade constante, com aceleração constante, a gente não está falando nada disso. A gente está dizendo apenas que um corpo sai de um lugar e, depois de um determinado intervalo de tempo, ele chega a outro lugar. E aí, eu não estou dizendo que durante esse trajeto todo ele andou com a mesma velocidade. Então, como é que eu posso medir a rapidez com que ele chega no destino dele? Se eu pegar a distância toda que ele percorreu e dividir pelo tempo, eu tenho essa grandeza física que faz isso.
é a velocidade escalar média. Só que tem um detalhe. A velocidade escalar média, ele pega o ΔS e divide pelo ΔT. Ele pega a posição final menos a posição inicial e divide pelo intervalo de tempo. A velocidade escalar média, ela não diz nada sobre a velocidade do corpo durante todo o movimento. Então, uma velocidade escalar média de 80 km por hora, por exemplo, não indica que o carro andou sempre a 80 km por hora, até porque, Yasmin, qual é o corpo que se movimenta sempre com a mesma velocidade? Nada se movimenta sempre com a mesma velocidade, se praticamente nada, pelo menos da nossa experiência diária, do cotidiano, daquilo que a gente observa, você não sai do seu trabalho e vai para a sua casa no ônibus com o ônibus sempre a mesma velocidade. Não vai. Né? Por quê? Porque ele pega tráfego, ele tem que parar na parada de ônibus para desembarcar passageiro e para embarcar outros. Ele pega um acidente lá na frente e o trânsito fica parado, aí ele para durante um tempo. Mas você tem como medir a rapidez com que você sai do seu trabalho e chega em casa. Se você souber a distância que o ônibus percorreu e dividir pelo intervalo de tempo, você vai dizer assim, cara, eu saí daqui, cheguei lá e medi a velocidade, deu 25 quilômetros por hora. Você vai falar, cara, eu vim me arrastando. Por quê? Porque eu gastei um tempo muito grande para sair do lugar que eu estava, que era o meu trabalho, e chegar em casa. Só que quando você pega lá um valor de 80 km por hora, você não sabe nada, nada, nada a respeito do que aconteceu no intervalo, né, no meio do caminho. Pode ter tido algum momento em que o carro parou, por causa de um acidente, pode ter tido um momento em que ele andou mais lentamente porque o tráfego estava muito intenso, e pode ter acontecido dele ter conseguido até ultrapassar o limite de velocidade da via durante um determinado intervalo de tempo, certo? E quando você calcula a velocidade média, o que significa a velocidade escalar média? Significa que se você andasse, né, sempre com aquele valor de velocidade média, você gastaria o mesmo tempo para chegar ao seu destino que você gastou com a velocidade variando todo o tempo. E aí você tem uma ideia da rapidez do seu movimento. Aí eu coloquei uma fotografia, pesquisei na internet e peguei aqui, não sei se você está vendo, isso aqui é um autódromo de Fórmula 1, né? É um autódromo, né? Não precisa ser só de Fórmula 1, pode ser de outras categorias automobilísticas. Isso aqui é o circuito de Interlagos, tá? O circuito de Interlagos. Numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, o carro anda sempre com a mesma velocidade, o carro de Fórmula 1? Não. O carro de Fórmula 1 não anda sempre com a mesma velocidade. Quem já assistiu corrida de Fórmula 1, ainda que seja pela TV, já percebeu que o cara fala assim, o locutor está falando, ó, o cara fez a volta mais rápida, o cara fez a volta mais rápida, ele fez a volta mais lenta, não sei o quê. Eles estão cronometrando, porque eles sabem qual é o tamanho que a pista tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 quilômetros, não sei, e ele fica calculando o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Quanto menor for o intervalo de tempo que ele leva para dar uma volta completa, maior é a velocidade média. E quem ganha a prova? Quem faz todo o circuito com a maior velocidade média. Mas a velocidade média significa que ele andou sempre com aquela velocidade? Não. Porque teve hora que ele pegou trânsito, ele pegou retardatários, e a ultrapassagem foi difícil, porque o cara não deixava ele passar, ele perdia tempo. Onde que se perde tempo também? Nas curvas. O cara precisa frear, porque se ele fizer a curva com muita velocidade, o carro sai pela tangente. Então, o piloto tem que ter uma habilidade muito grande e o carro tem que estar muito bem ajustado do ponto de vista de motor, né? Do ponto de vista de suspensão e aerodinâmica, que é para o cara poder diminuir o mínimo possível de sua velocidade nas curvas, para que ele faça as voltas na maior velocidade média possível. Entendem a figura? Tá bom? Então, no circuito todo desse daí, não significa que ele andou sempre com a mesma velocidade,
Mas se eu pegar o tamanho do circuito e dividir pelo intervalo de tempo que durou a volta completa, eu tenho qual foi a velocidade média que ele fez. E numa volta completa, anda mais rápido quem tem a maior velocidade média. O que se procura ao longo de cada volta numa corrida de Fórmula 1 é fazer cada volta na maior velocidade média possível ou no menor intervalo de tempo, tá? Matematicamente, a gente vai definir a velocidade escalar média como sendo a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Isso aqui é o que a gente chama de velocidade média. Isso aqui que está ao lado e vocês estão estranhando, e eu acho que vocês devem estar estranhando, isso aqui é o que a gente chama de velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? É aquela velocidade que o corpo tem no momento em que a pessoa olha para o velocímetro, para o odômetro do carro. Então, essa é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade medida em um instante de tempo. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a velocidade do carro quando ele está nesse ponto aqui. Nesse instante, eu quero saber qual é a velocidade do carro. Aqui. Pronto, eu quero saber nesse instante. Eu quero saber a velocidade nesse instante. Eu quero saber qual é a velocidade dele nesse instante. Eu quero saber a velocidade dele nesse instante. Ou quero saber a velocidade dele nesse instante aqui. Então, em cada um desses pontos, você mede a velocidade instantânea. Ou seja, na velocidade instantânea, o intervalo de tempo é igual a zero. Por quê? A velocidade é medida em um instante de tempo. E não em um intervalo de tempo. Em um intervalo de tempo é a velocidade média, mas em um instante de tempo, né, é a velocidade instantânea. Só que quando você faz o ΔT igual a zero no denominador, você não pode fazer zero no denominador. Mas você pode aproximar de zero tanto quanto você queira. Não liguem muito para isso aqui não, tá, gente? Eu estou colocando para vocês aqui só porque é uma definição formal, tá? Mas você vai pensar a velocidade instantânea apenas como a velocidade medida em um instante de tempo. Tudo bem? Tá joia? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, a gente mede a velocidade em metros por segundo, tá vendo? Mas, normalmente, a gente tem a velocidade em quilômetros por hora, né? E eu acho que todas vocês aí se lembram disso daqui. Se eu quero converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, se eu tiver, por exemplo, 72 quilômetros por hora e quero transformar para metro por segundo, eu divido por 3,6 e vou achar 20 metros por segundo. Tá bom? Agora, se eu tenho 20 metros por segundo e quero transformar em 72 quilômetros por hora, aí no lugar de dividir, você multiplica por 3,6, tá? Então, quando você vai do maior, porque quilômetro é maior do que metro. Então, quando você vai do maior para o menor, você divide. Quando você vai do menor para o maior, aí você multiplica. Ok? Isso aí eu acho que vocês lembram, né? Então, vamos adiante aí. Bom, conceito de aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Pessoal, a aceleração é a grandeza física que mede como varia a velocidade. Ah, professor, mas a velocidade não é constante? Não. Você tem movimento com velocidade constante, mas você pode ter movimento cuja velocidade varia. Por exemplo, um avião, enquanto está se deslocando, o que acontece quando o avião, quando está decolando? Ele vai lá para a cabeceira da pista e acelera, bota potência nas turbinas. E aí ele sai de velocidade zero e vai aumentando, 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 até que chega a uma dada velocidade que ele pode levantar voo, certo? Aí ele levanta o nariz da aeronave para ela sair do solo. Então, em um intervalo de tempo, desde que começou o movimento até que ele levanta o nariz da aeronave, a velocidade variou.
Se você pegar a velocidade final menos a velocidade inicial e dividir pelo intervalo de tempo, você tem aquilo que a gente chama de aceleração. Na prática, a aceleração é a grandeza física que mede a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, tá? E aí, a aceleração instantânea é a aceleração em um instante t, porque ela pode não ser constante, tá? E aí, a definição formal é essa definição de limite aqui, que é o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT se aproxima de zero. O resultado dessa expressão é uma derivada, tá? Mas a gente não vai falar disso, pelo menos por enquanto, tá bom? Então, o que é o ΔV? O ΔV é o V final menos o V inicial. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. No Sistema Internacional de Unidades, a aceleração média e a aceleração instantânea são medidas em metro por segundo ao quadrado. Ok? Beleza? Vamos seguir, então. Bom, agora resta a gente fazer alguns exercíciozinhos de aplicação, e aí eu vou fazer, se não todos esses exercícios que eu vou colocar aqui para vocês, mas eu vou fazer alguns exercícios e logo em seguida, amanhã, tá? Amanhã de manhã eu vou para um evento, uma prova, um concurso que vai ter, eu vou dar apoio aos alunos que estão indo lá, e assim que eu chegar, eu vou dar o print em algumas questões e vou mandar para vocês, tá bom? Para vocês brincarem durante a semana sobre esse conteúdo que eu dei para vocês, tá? E aí eu espero que vocês façam, que é para a gente poder, na próxima encontro, a gente falar de movimento uniforme e uniformemente variado, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, né? Professor, eu tenho. Vamos O que lá. que vai determinar se o movimento ele é constante ou não? O que vai determinar? Olha só, para você, quando você for resolver a questão, né? Vamos lá. Se você for resolver a questão vai dizer para você que o corpo se desloca com velocidade constante ou então o corpo se desloca em movimento uniforme. Mas do ponto de vista físico, o que vai dizer se um corpo se movimenta com velocidade constante ou não é se ele tiver uma força resultante diferente de zero. Se a força resultante for igual a zero, aí o movimento é uniforme. Agora, se a força resultante for diferente de zero, aí essa força resultante produz uma aceleração. E se a força resultante for constante, aí a aceleração vai ser constante também. E aí, se a aceleração for constante, o movimento vai ser uniformemente variado. A gente vai ter tempo de falar isso lá na frente. Tá? Mas só para você entender que para você determinar numa questão se o movimento é uniforme ou não, a questão vai dar dicas para você. Tá? Ele vai dizer, um corpo se movimenta em trajetória retilínea com módulo de sua velocidade constante. Ele vai dizer isso. Que aí significa que a velocidade é constante e o movimento é uniforme. Tá? Ou então ele vai dizer, um móvel se desloca em uma trajetória retilínea partindo do repouso com uma aceleração constante. Opa, se tem aceleração constante diferente de zero, aí o movimento é uniformemente variado. Entendi, professor. Muito obrigada. De nada. Eu vou colocar um exercíciozinho aqui para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Essa questão eu gosto de fazer sempre, essa questão, toda vez que eu dou aula, eu resolvo essa questão. E diz o seguinte, um automóvel percorre a metade de uma distância d com uma velocidade média de 24 metros por segundo, e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel, ao percorrer toda a distância d, é igual a quanto? Por que eu gosto de sempre resolver essa questão? Vamos lá. Começa a resolver a questão pelo que ele está pedindo. Eu sei que você está preocupada com os números que estão lá em cima, não preocupa com eles ainda não. Vamos entender o que está acontecendo do ponto de vista físico, tá? Bom, que tipo de movimento esse carro tem? Um automóvel percorre metade de uma distância com uma velocidade média de 24 metros por segundo. Eu não sei se ele percorre essa distância com velocidade constante. Por quê?
Ele não disse que a velocidade é constante igual a 24 metros por segundo. Ele disse que a média é 24 metros por segundo. E a outra metade, a média é de 8 metros por segundo. Aí o que ele pede? A velocidade média no percurso total. Ele pede a média no percurso total. E aí, quando você olha para essa questão, poxa, o professor falou na aula dele que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Aí a pessoa vai toda feliz. Ah, agora eu vou achar. Acha o ΔS aí para mim. Velocidade média, olha só. O professor falou para mim que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, para resolver, é só achar quem é ΔS e quem é ΔT ali no texto da questão. Vamos achar. Cadê o ΔS? Ixi, ele não deu. Ele disse para mim que o ΔS, ele não disse, ele disse que a distância é D. Olha só o que ele fez. Ele não disse o ΔS. Ele só disse que metade da distância o cara percorreu com 24 metros por segundo. E a outra metade ele foi lá e percorreu com 8. Qual é a velocidade média do trecho total? O que a pessoa vai fazer aí? A pessoa vai fazer isso aqui, cara. Olha só o que a pessoa vai fazer. A pessoa fala assim, cara, não tem ΔS. Mas se metade da distância ele andou com 24 e a outra metade ele andou com outro, então a velocidade média total só pode ser V1 mais V2 dividido Por 2? por 2. É lógico. A pessoa vai fazer isso. Vai ou não vai, Amanda? É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. E aí ela vai pegar 24 mais 8 e dividido por 2. Dá quanto isso aqui? 24 mais 8, 32. 32 dividido por 2, 16 metros por segundo. Aí ela está feliz da vida porque existe uma resposta de 16 metros por segundo, né, Amanda? Que legal, né? Professor, eu fiquei feliz, porque antes do senhor fazer, eu fiz aqui na minha cabeça, aí tinha dado 16, então estamos no caminho certo. Ah, no caminho certo. Aí vai esperar sair o gabarito para ver se acertou mesmo, né? E aí, quando o gabarito sai, você descobre que errou. A resposta não é 16. Tá Ô, vendo? tristeza. Aí, quando sai o gabarito, você descobre que você errou. Errou. Mas como assim, professor? Como que eu errei? Não dava para fazer outra coisa. Você falou que era ΔS sobre ΔT, e ele não disse quem é o ΔS, e ele não disse quem é o ΔT. Você me enganou, professor, devolve meu dinheiro. Você me enganou. Não, eu não enganei, não. Eu vou explicar para você. Você não pode fazer isso. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá, professor, mas ele não deu ΔS sobre ΔT, mas ele deu velocidades parciais. Você sabe o que você poderia fazer aqui? Como as distâncias elas não são diferentes, como as distâncias são iguais, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma trajetóriazinha aqui. E aí eu vou pegar, vou colocar lá em cima para você, e aí eu vou dizer para você o que a gente pode fazer. Olha só. Vamos lá. Esse trecho foi dividido em duas partes iguais. Então, tem uma aqui, mais ou menos aqui ao meio. Tudo bem? Aí, o que acontece? Nesse primeiro trecho, é ΔS1. Ele fez em ΔT1. Esse trecho é ΔS2 e ele fez em ΔT2. Percebem? E aí, eu vou atrás, Yasmin, de aplicar o conceito. Não adianta ir atrás de números nas questões de física, porque elas não são, hoje em dia, as questões elas não são assim, de você pegar o número e ir lá substituir na fórmula e achar o resultado.
tá? Então, é por isso que eu digo, a gente tem que pensar na resolução da questão. Aí, nessa primeira parte, ele fez com a velocidade v1, e essa daqui ele fez com a velocidade 2. Só que o que ele está pedindo para mim, pessoal, olha só o que ele está pedindo para mim. Ele está pedindo para mim a velocidade do trecho total. Ele quer tudo. Ele quer a velocidade média total. Na prática, ele está dizendo assim: eu quero saber com qual velocidade ele andando todo o tempo, ele gastaria o mesmo tempo que ele andou, que ele gastou com essas duas velocidades parciais. É o que ele quer saber. Entendeu? É isso que ele quer saber. E aí, o que a gente vai fazer? Olha como é lógica a coisa. Todo mundo pensou que isso aqui era lógico, né? Mas o lógico não é você pensar assim. O lógico é você pensar do ponto de vista da definição. O que diz a definição? Que a velocidade média total é ΔS total sobre o ΔT total, sim ou não? Sim, a definição é ΔS sobre ΔT. E se eu quero velocidade média total, eu tenho que fazer ΔS total sobre ΔT total. É essa que é a lógica. A lógica não é aquilo que é mais fácil para a gente. A lógica é seguir a definição. A lógica é seguir o conceito. Amanda, você está fazendo fono, não é? Eu formei, professor, ano passado. Já formou em fono. Também, Yasmin é da área da saúde? Luísa é da área da saúde? Não. Não, né? Existe na saúde, você sabe, Amanda, procedimentos que são padrão. Você diagnosticou tal problema, como é que resolve esse problema? Existe o padrão para o tratamento daquele problema. Existe ou não existe? Existe o padrão. Você entende? A mesma coisa existe na física. Existe o padrão para se resolver determinada questão. Qual é o padrão? É seguir o que diz a definição. E a definição de velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Se eu quero a velocidade média do primeiro trecho, eu tenho que fazer a ΔS do primeiro trecho sobre o ΔT do primeiro trecho. Sim ou não? Não é o que é lógico? O que é lógico é o que está de acordo com o conceito. Se eu quero saber qual é a velocidade do segundo trecho, eu tenho que fazer a ΔS do segundo trecho sobre o ΔT do segundo trecho. Não é o que é normal? É o que é natural. O natural, o normal, o lógico é seguir a definição. E a definição é ΔS sobre ΔT. Tá? Então, como que eu deveria fazer essa questão? Eu vou fazer ela demonstrando para você e depois eu vou dizer como que você vai aplicar a formulazinha sem precisar fazer tudo o que eu vou fazer. Porque na prova as coisas têm que andar mais rápido, tá? Então, vamos lá. Se eu quero a velocidade média total, eu tenho que fazer, perdão. Se eu quero ΔS total, eu tenho que fazer velocidade média total é o ΔS total sobre o ΔT total. Bom, então a velocidade média total, que é o que eu estou procurando, eu já sei que o ΔS total é a soma de ΔS1 mais ΔS2. Sobre o quê? Sobre o ΔT1 mais o ΔT2. Todo mundo concorda comigo? Então, vamos lá. No primeiro trecho, o que eu tenho? No primeiro trecho, eu tenho o seguinte, que a velocidade do primeiro trecho, V1, é ΔS1 sobre ΔT1. Então, quem é ΔS1 do primeiro trecho? É V1 vezes ΔT1. Estou indo certo? Estou indo certinho, estou seguindo o conceito. Vamos lá para a segunda. V2 é igual a ΔS2 sobre
delta T2. Então, delta S2 é igual a V2 vezes delta T2. Por que eu estou fazendo isso? Ei, porque eu não sei quem é delta S1 e não sei quem é delta S2, então eu posso substituir por isso. Porque eu sei quem é V2 e sei quem é V1. Então eu posso substituir por isso daí. Mas, professor, eu não sei quem é delta T1 e não sei quem é delta T2. E aí nós temos um problema, né? Nós temos um problema. Eu posso substituir, então, delta S1 por V1 sobre delta S1, e eu posso substituir delta S2 por V2 sobre delta T2. O que eu sei sobre esses dois delta S? Alguém sabe dizer? Eu sei que esses dois delta S são iguais. Eu sei que esses dois delta S são iguais, porque o problema disse, ó, metade da distância ele percorre com uma velocidade de 24 e a outra metade ele percorre com outro. Então, eu sei que essas distâncias são iguais. Eu sei que delta S1, deixa eu colocar aqui em cima, é igual a delta S2, vou fazer mais em cima ali, tá? Eu sei que delta S1 é igual a delta S2. Eu sei que delta S1 é igual a delta S2 e eu posso chamar, por exemplo, de X. Posso ou não posso chamar de X, se eu quiser? Posso. Bom, mas quem é o delta T, tá? Eu fiz isso daqui para mostrar para vocês como que a gente trabalha separadamente com as distâncias percorridas. Mas o que interessa para mim não é nem o delta S, o que interessa para mim é o delta T. Olha lá. Quem é o delta T1? O delta T1, ele vai ser delta S1, que eu chamei de X, dividido por V1. E quem vai ser o delta T2? Vai ser o X dividido pelo V2. Está todo mundo entendendo? Sim? Eu estou fazendo lógico. O que é o lógico? O lógico é você usar o conceito, que é delta S sobre delta T. Aí eu estou aplicando ele para o primeiro trecho e estou aplicando para o segundo trecho. E aí, como que eu vou fazer, então, a continha aqui? Ora, a velocidade média total é igual, delta S1 eu chamei de X, e o delta S2 eu chamei de X. Eu ainda não vou colocar os tempos lá embaixo não, tá? Eu vou fazer um passo de cada vez, olha só. Aí você pega aqui e soma com delta T1 mais delta T2. E aí, olha só, a velocidade média total vai ser 2 vezes x sobre delta T1 mais delta T2. E aí, o que eu vou fazer? Ora, eu preciso achar agora quem é essa soma de delta T1 com delta T2. É o que eu preciso achar. Se eu não achar, consigo resolver o problema. Tá? Deixa eu puxar isso aqui para alinhar bonitinho ali. Eu preciso achar quem é delta S, delta T1 e quem é delta T2. Então, eu já achei bem aqui assim, quem é o delta T1 e quem é o delta T2 em função de X. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a soma que ele está pedindo aqui embaixo. Ó. Ele está pedindo para somar os dois. Eu vou somar esses dois aqui para depois colocar lá. Tá? É o que ele está pedindo. Eu estou fazendo a conta, não se apavore. Daqui a pouco eu vou dizer para você o que você precisa usar na prova para não fazer essas contas todas. Eu estou fazendo para você não precisar utilizar essas contas todas na prova, tá? Pode aparecer questão que precise, tá? Mas nesse caso aqui não precisa e eu vou mostrar para você. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer quem é delta T1 mais delta T2. E aí, pasmem, olha só, é X
Tá subindo o bichinho, assustado, ele tá assustado. Ele tá assustado. X sobre V1 mais X sobre V2. Então, delta T1 mais delta T2 é igual. Quem é o denominador comum? É os dois somando, não é? É os dois somando. Então, vai somando, não, multiplicando. V1 vezes V2. Aí, na parte de cima, vai ficar o quê? Vai ficar V1 vezes V2 dividido por V1. Corta o que é igual e o que é diferente você multiplica lá em cima. Aí vai ficar x vezes V2 mais, pega aqui agora, ó, pega aqui, V1 vezes V2 dividido por V2. Corta o que é igual, o que é diferente e multiplica lá em cima. Aí vai sobrar x vezes V1. Olha que massa não, que 10. O que a gente vai fazer com isso? A gente agora vai terminar isso daí, ó. Delta T1 mais delta T2, meus amiguinhos, vai ser exatamente o quê? O X está aparecendo duas vezes. O que eu faço? Coloco ele em evidência. Aí você vai ficar com V1 mais V2 dividido por V1 vezes V2. Então, reparem que aí eu acabei encontrando qual é a soma que eu preciso para resolver a questão. Percebem? Então, agora eu vou pegar o resultado disso daí e vou colocar aqui embaixo. Ó. Eu vou trazer isso daqui e vou colocar aqui embaixo, porque era o que eu precisava, tá? Então, vamos lá. Quem é a velocidade média total? Velocidade média total é igual a 2x sobre, dividido por toda aquela carniça que eu achei lá do outro lado. Ó. X, V1 mais V2, dividido por V1 vezes V2. Quando eu divido 2x por essa fração aqui embaixo, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Você lembra disso, né, Amanda? Não, professor, mas é da matemática, né? Então, vou estudar por fora. É da matemática, tá? Então, vamos lá, olha só. Velocidade média total, ele é igual a 2x vezes V1 vezes V2. E eu sei que você estava preocupada com esse x, porque você não sabe quem é ele, né? Dividido por x vezes V1 mais V2. Olha o que vai acontecer com x, ó. Corta em cima e corta embaixo. A velocidade média total vai ser 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Tá vendo? Bom, agora é só você colocar os valores que a gente tem lá. Então, velocidade média total é 2 vezes 24 vezes 8 dividido por 24 mais 8, que é 32. Aí, o que a gente tem? 2 vezes 8 é 16. Então, 16 dividido por 16 é 1. 32 dividido por 16 é 2. Aí, 24 dividido por 2 vai dar 12 metros por segundo. E essa aqui é a resposta correta. Resposta. Essa aqui é a resposta correta. Quer ver só? Você vem aqui, olha lá onde é que ela está a resposta correta. Letra A. Então, a resposta correta não é letra C. A resposta correta é a letra A. Olha que interessante isso, tá? Olha só que interessante isso.
O que é isso daqui, ó? Eu vou copiar essa expressão aqui, e eu vou copiar e vou colar ela bem aqui assim, para dizer para você o que é isso aqui. O que você usou aqui? Amanda, qual é o nome disso aqui que você usou? O que é isso? Média Média ponderada? aritmética. Aritmética. Essa é uma média aritmética de 2 números. Não pode usar nesse caso. Pode usar isso daqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama de... Alguém sabe? Aí, eu acho que sabe. Quem é que eu acho que sabe? Eu acho que a Luísa sabe que isso aqui é uma média harmônica. Isso aqui é uma média harmônica. Quer dizer, professor, que eu não posso utilizar a média aritmética nessa questão? Não. Por quê? Porque você tem duas distâncias iguais. Se os tempos fossem iguais, você poderia utilizar a média aritmética que você usou. Então, se ele dissesse que no lugar de duas distâncias iguais, ele andou intervalos e tempos iguais, com a velocidade de 24 metros por segundo e com a velocidade de 8 metros por segundo, aí você poderia fazer a média aritmética simples. Mas como ele disse duas distâncias iguais, então, no lugar de utilizar a média aritmética, você tem que utilizar a média harmônica. Ficou claro? Quer ver só? Ficou assim. Eu vou em uma questão aqui para exemplificar para vocês. Deixa eu achar aqui ela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa questão aqui, olha só. Um veículo em movimento retilíneo percorre uma pista entre os pontos A e B. E sabe-se que metade do tempo gasto no percurso é feita com a velocidade de 30 metros por segundo. Aqui ele falou metade do tempo, ou seja, são tempos iguais. Se é metade do tempo, então a gente pode utilizar a média aritmética simples, Amanda. Então, nesse caso aqui, ó, vou fazer aqui, ó, e vou mostrar para vocês que tem diferença entre metade do tempo e metade da distância. Olha só. Bom, metade do tempo ele andou a 30 e metade do tempo ele andou a 70. Essas distâncias não podem ser iguais. A distância maior é aquela que ele andou a 70. Então, aqui ele andou com V1, aqui ele andou com V2, e ele disse que aqui ele fez em um ΔT igual a ΔT aqui. Ele disse que esses intervalos de tempo são iguais. Agora, olha aqui para você ver. Vamos usar o conceito. Vamos. Velocidade média total é igual a ΔS total. Vou usar o conceito para você ver. Você não vai precisar usar isso tudo na prova, não. Você só vai utilizar o que eu vou te ensinar aqui. Igual a ΔT total. Diga, Amanda. Professor, mas o que a questão traz que me diz que o tempo é igual? Ué, ele disse o seguinte: metade do tempo gasto no percurso é feito a 30, e a outra metade, as duas metades são iguais. Entendi. Mas a questão anterior também não era metade? Mas era metade da distância, e não do tempo. Entendi. Tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? A velocidade média total, ela é ΔS1 mais ΔS2. Eu estou usando a mesma definição que eu usei na questão anterior. Só que nesse caso, meus amiguinhos, o ΔS1, o que é a velocidade? A velocidade não é ΔS sobre ΔT.
Quem é ΔS? Ora, ΔS é igual a velocidade vezes ΔT. Então, olha só como que nós vamos fazer. Eu vou usar isso aqui embaixo, ó. Velocidade média total. Quem é ΔS1? É V1 vezes ΔT, mais V2 vezes ΔT. Sobre o quê? Quem é ΔT1? ΔT1 é ΔT, os tempos são iguais, mais ΔT. Então, você vai ficar com velocidade média total é igual, ó, vou colocar em evidência o ΔT mais V2. Tudo isso dividido por 2 vezes ΔT. Olha lá o que vai acontecer. Corta isso com isso, e aí você vai ter velocidade média total é igual a V1 mais V2 dividido por 2. Eita, mano, olha aí. Média Aqui, aritmética. aqui dá para fazer a média aritmética. Percebeu a diferença? Percebi, professor. Também peguei minhas anotações aqui, aí Tá? deu uma. Tá vendo só? Então, quando for os tempos forem iguais, você vai direto, não precisa fazer isso tudo. Você, se ele disser metade do tempo, ou disser tempos iguais, você já vai logo para a média aritmética simples, sem precisar fazer essas contas todas. Tá bom? Então, ó, metade ele andou a 70 e metade ele andou a 30. Tudo isso dividido por 2. Então, a velocidade média total vai ser igual a 100 sobre 2. E aí, pasmem, 100 sobre 2, nas condições normais de temperatura e pressão, costuma ser 50 quilômetros por hora, e a resposta é a letra C de Covid-19, tá vendo? Bastante tranquila a questão. Entendeu a diferença dessa questão para a anterior? Todo mundo entendeu? Isso aqui é extremamente importante. Agora veja uma situação aqui. Eu vou pegar essa questão aqui, que eu gosto demais dessa questão. O móvel percorre um trecho retilíneo em 1 hora e 15 minutos. Sabendo que nos primeiros 45 minutos o móvel manteve a velocidade constante de 80 e no restante do percurso uma velocidade constante de 90. Qual a velocidade média em quilômetros por hora do móvel durante todo o percurso? Qual é a coisa que a gente já observa fácil aí? Que os tempos não são iguais. Os tempos são diferentes. Ele andou 45 minutos com uma velocidade de 80 e 30 minutos ele andou com a velocidade de 90. Ele quer saber qual é a média. Aí, ó, eu vou usar o conceito de novo com vocês. Posso usar o conceito? Posso, não posso? Posso usar o conceito. Olha só, ele falou que as distâncias são iguais? Ele não falou que as distâncias são iguais. Ele disse que os tempos são iguais? Não, ele também não falou. Na verdade, ele disse que os tempos são diferentes. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Olha só, que alegria. Olha só, todo mundo participando da aula, velho. Olha só o que acontece aqui. Ele andou o primeiro trecho com a velocidade V1 e o segundo com a velocidade V2, e aqui ele andou com ΔT1 e aqui ΔT2. Eu estou usando o conceito de novo, olha só. O que é a velocidade média total? Velocidade média total é igual a ΔS1 mais ΔS2, tudo isso dividido por ΔT1 mais ΔT2. Ó, velocidade é ΔS sobre isso. Obrigado, Luísa. Obrigado. ΔS sobre ΔT. Então, quem é ΔS? ΔS é velocidade vezes o ΔT. Vem aqui e substitui. Substitui aí, professor. Ó, V1 vezes ΔT1 mais V2 vezes ΔT2.
tudo isso dividido pela soma dos tempos. Ei, o que é isso aqui agora, Amanda? Essa não é uma média harmônica. Média ponderada. Perfeito, tá vendo? Só que essa média ponderada, o tempo é que é o peso da ponderação, tá vendo? Então, aqui, a gente vem e coloca os valores agora, ó. V1 foi de quanto? Foi disso aí que você falou mesmo, tá? 80. Durante quanto tempo? 45 minutos. O tempo total foi de 1h15. 1h15 são 75 minutos. Mas se ele já andou 45 a 80, sobrou 30 para ele andar quanto? Exatamente isso, a 90. 90 ele andou a 30. Sobre o tempo total, que é de 45, é de 75 minutos. Psst. Presta atenção aqui agora, que o bizu é forte. Quando eu digo que é o tempo que importa no movimento, veja só, lá no primeiro exercício, a gente fez a média aritmética porque achou que as distâncias iguais nos permitia fazer isso. Depois a gente descobriu pelo conceito que ela não permite fazer isso, né? Somente quando os tempos iguais forem iguais é que a gente pode utilizar a média aritmética simples. Então, quando as distâncias forem iguais, a gente usa a média harmônica que a gente viu lá. E quando os tempos forem diferentes? Olha, quem manda é o tempo. A velocidade média vai estar mais próxima da velocidade que o corpo andar durante mais tempo. E aí é que eu quero ver o negócio com vocês. Vamos lá. Vamos pensar na resolução dessa questão aqui. Vamos pensar. Você quer pensar comigo? Vamos pensar. Olha só o que nós temos aqui. Essa aqui é a última questão que eu vou fazer e vou terminar, tá, gente? Graças a Deus, professor. Já não estava aguentando mais. Então, olha só. Eu quero usar isso aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a resolução dessa questão. Que talvez você, se você soubesse que a velocidade média ela vai estar mais próxima da velocidade que ele andar durante mais tempo, você provavelmente não precisaria fazer contas nessa questão. Olha só, a menor velocidade que ele andou foi quanto? 80. A maior velocidade foi 90. A média dessas duas velocidades seria quanto? Você soma as duas e divide por 2. Você teria 90 mais 80 dividido por 2. Isso, professor. 90 mais 80 dividido por 2. 85. Vamos lá. Amanda, Yasmin e Luísa. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se eu vou fazer a média entre dois números, tem como essa média dar um dos dois números? Não. Não. Não tem. Não tem. Muito bem. Então, olha só. A média não pode ser nem 80 e nem pode ser 90. Concorda comigo? Então, a letra A não pode ser resposta. A letra A não pode ser resposta. Bom, quando é que a média vai dar 85, aqui nesse caso? Só daria se ele andasse o mesmo tempo com as duas velocidades. Ele andou o mesmo tempo com as duas velocidades? Não. Então, também não pode ser 85 a resposta. Tá vendo? Agora, eu pergunto para você, qual foi dessas velocidades que ele andou durante mais tempo? Foi 90 ou foi 80? 80. Então, a velocidade média tem que estar mais próximo de 80 ou mais próximo de 90? De 80. Então, não pode ser 86. Não pode ser 86. A resposta só pode ser 84. Tá vendo que interessante? Agora, vamos fazer a continha aqui embaixo. Olha só. 80. Como é que você vai fazer essa continha? Eu não gosto de fazer conta grande. Não gosto. Então, o que eu percebo? Eu percebo aqui embaixo que eu vou fazer
para não ficar bagunçado, eu vou fazer aqui só para você ver como é que eu, às vezes, faço as contas mais complicadas se tornarem mais simples, né? Eu sei que 45 é 3 vezes 15. E sei que 30 é 2 vezes 15. Já estou indo. Minha mulher está chamando para comer. A mulher fez um hambúrguer. Batata frita. Eu sei que 75, meus amiguinhos, 75, olha só, 75 ela é 5 vezes 15. Eu sei. Aí o que que eu faço? Eu pego 15 daqui, com 15 daqui, e corto com 15 aqui. E aí, meus amiguinhos, eu posso ainda pegar e dividir 85 por 80 por 5. 80 por 5 é 16. 16 vezes 3. E 90 dividido por 5, pasmem, 90 dividido por 5 é 18. Mais 18 vezes 2. A velocidade média total vai ser, olha só que legal, 16 vezes 3 dá 48. Mais 18 vezes 2 dá 36. Quando você soma isso tudo, dá 84 quilômetros por hora. Tá vendo só? Essa aqui é a resposta da questão. Mas você poderia ter feito essa questão sem ter feito esse tanto de conta que eu fiz aqui. Mas eu fiz as contas. Ah, então por que você fez as contas? Ué, porque eu preciso ensinar para você, né? Eu preciso ensinar para você. Então, por isso que eu faço as contas, tá ok? Mas eu mostrei para você como que você vai fazer de forma mais rápida e mais tranquila essa sua questão na prova, se ela cair. E é bem recorrente cair coisas desse tipo, envolvendo velocidade escalar média em concursos e em vestibulares, tá bom? O que a gente tira, além dos conceitos básicos que a gente aprendeu aqui? O que a gente tira da aula de hoje? A gente tira que quando as distâncias forem iguais, média harmônica. Quando os tempos forem iguais, média aritmética. Quando os tempos forem diferentes, média ponderada. O que a gente tira mais como conclusão? Que a velocidade média vai estar mais próximo da velocidade que o carro andar durante maior tempo. E foi dessa maneira que a gente resolveu facinho, facinho aqui, né? Por isso daqui, tá? Então, a velocidade que a gente tirou aqui é a de 84 e não de 86, né? Porque 84 está mais próximo de 80 do que de 86, tá ok? Essa aqui é a resposta. Pode falar, Luísa. Professor, é que você falou que tempos iguais era média aritmética, aí você repetiu de novo tempos iguais, média ponderada. Foi isso mesmo que eu falei? Aí eu anotei e eu queria que o senhor só confirmasse a anotação, Então, eu para devo não ter... fazer confusão. Tá, eu devo ter me distraído. Então, é assim, se as distâncias forem iguais, média harmônica. Se os tempos forem iguais, média aritmética simples. Se os tempos forem diferentes, média ponderada. Ficou claro agora? Agora sim, professor. Obrigada. De nada. Peço desculpas pela confusão, então, tá joia? Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para a aula de hoje. Queria que vocês percebessem que a gente passou aqui praticamente 3 horas, porque está faltando 10 minutos para as 22 horas, só para falar de conceitos básicos, tá? Eu preciso falar num ritmo mais lento mesmo, né, para não passar por cima de alguma coisa e preciso tirar dúvida de quem estiver em sala. Eu vou, então, agradecer a presença de vocês, tá? E desejar a todos um ótimo
final de semana, um ótimo domingo, tá bom? Eu vou